Olá, quinto ano, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de História. Hoje nós continuamos falando sobre a conquista de direitos. Falamos um pouquinho sobre como essa luta por direitos se deu no mundo e hoje focamos então um pouquinho mais no nosso país, como alguns cidadãos conseguiram, direitos para todos aqui no Brasil. Foi um longo caminho percorrido até que toda a população tivesse os mesmos direitos. Quando foi conquistado o direito ao voto no nosso país, apenas homens com mais de 21 anos e alfabetizados tinham direito ao voto. Mulheres não podiam votar. Com o passar do tempo, várias pessoas se manifestaram para ter o direito de votar, como Berta Lutz. Ela foi uma pessoa muito importante nesse processo, já que ela se manifestava sobre essa questão, defendia o direito das mulheres votarem. Ela divulgou panfletos defendendo o voto feminino. E esse registro aqui dessa foto é ela num avião utilizado para lançar os panfletos em apoio ao voto feminino em 1927. Essa conquista acabou vindo em 1932 e é graças a mulheres como Berta Lutz que eu, hoje, por exemplo, posso votar, não é mesmo? É muito incrível ver a luta dessas pessoas na época. Aqui nessa imagem a gente vê a jornalista e advogada Almerinda Farias Gama depositando seu voto numa urna em 1934. Um ato histórico, gente. Hoje não parece, né? Talvez a gente pare para pensar, poxa, todo mundo vota, né? Não, foi uma luta para que todo mundo votasse da mesma forma. Aqui você também vê outro registro de 1932, quando as mulheres alcançaram esse direito. Tudo muito incrível, uma história muito incrível. Outras conquistas, gente, também foram acontecendo com o passar dos anos, né? Outros direitos foram sendo alcançados, como os que regulam as relações de trabalho. Um exemplo é a licença maternidade, né, que é o direito de uma mãe trabalhadora se ausentar do seu emprego para cuidar do filho recém-nascido. Pois é, isso nem sempre foi lei. Consegue acreditar? Outras questões sobre mais direitos para os brasileiros dizem respeito à conquista de direitos com o objetivo de formar uma sociedade mais igualitária, mais justa para os diversos grupos que compõem a sociedade. As crianças, por exemplo, têm direitos à educação, à saúde, à cultura, à liberdade, entre outros, assegurados pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, um documento mais conhecido pela sigla ECA, ECA. A língua brasileira de sinais, Libras, né, como a gente conhece hoje, permite a interação de pessoas com deficiência auditiva. E essa língua é baseada em expressões e gestos, né, cada um com determinado significado, de forma que as pessoas que fazem uso dessa língua tenham acesso a diversas informações, né, que circulam na sociedade e possam exercer sua cidadania, vivenciando diversos direitos e deveres. Isso também foi uma conquista dessas pessoas. Os indígenas, por muitos anos, buscavam também garantir os seus direitos no país, continuam nessa busca até hoje, e a Constituição Federativa de 88 reconheceu o direito desses indígenas manterem a própria cultura e as terras por eles habitadas. Nós continuaremos falando sobre essas buscas por direitos e por atos que por vezes parecem pequenos para algumas pessoas, mas que foram tão revolucionários para grupos de minorias no nosso país. Até lá!